É tão bom quando as coisas acontecem conforme nós planejamos, quando nós conseguimos alcançar nossos objetivos, realizar, quando percebemos que as situações estão favoráveis àquilo que nós queremos para a nossa vida, quando as nossas relações são favoráveis também, tudo isso é muito bom. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma. E quando não acontece, quando nós não conseguimos realizar aquilo que desejamos, quando as coisas não saem conforme nós planejamos, podem surgir muitos desconfortos, podem surgir sentimentos negativos, como raiva, indignação, tristeza. Muitas vezes podemos até nos sentir injustiçados, desfavorecidos. Como é que nós fazemos para lidar com isso? Como que nós lidamos com esses sentimentos negativos que vêm quando as coisas não saem como nós planejamos? Será que nós temos habilidades suficientes e estratégias para lidar com a vida quando ela não é tão favorável quanto nós esperávamos que fosse? Eu sou Valéria Campos, eu sou psicóloga clínica e palestrante. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, curte este vídeo, compartilha e também me segue nas redes sociais. Neste vídeo eu vou falar sobre a tolerância à frustração. Frustração é um sentimento muito natural do ser humano, todos nós sentimos frustração. É um sentimento que vem quando a realidade dos fatos é diferente das nossas expectativas. A realidade não acontece conforme aquilo que nós esperamos que aconteça. E então vem esse sentimento de frustração, que traz com ele uma série de outros sentimentos negativos, como eu já mencionei muitas vezes, raiva, tristeza, indignação, desmotivação. Muitos sentimentos podem vir quando as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos que fossem. O sentimento de frustração já pode ser percebido logo nos primeiros momentos da infância, quando a criança tem que adiar a sua gratificação, aquilo que a criança deseja e não é atendido prontamente. E a criança não consegue entender porque que ela não está sendo atendida imediatamente. Já apresenta então uma dificuldade para lidar com isso, para lidar com esse adiamento da gratificação. E durante todo o processo da infância, então a criança vai tendo muitas oportunidades de aprender a lidar com esse sentimento de frustração, quando ela não tem não só os seus desejos, mas às vezes até alguma necessidade básica dela que não está sendo atendida. O meio também influencia muito na forma como a criança aprende a lidar com isso, que seriam as micro frustrações que a criança vai tendo. E a criança que aprende a lidar com esse adiamento da gratificação, quando a criança aprende que ela não pode ter tudo na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela começa então a desenvolver o seu equilíbrio emocional. Ela vai sendo moldada para ter um maior equilíbrio emocional que vai se refletir durante toda a sua vida. Uma criança que foi bem orientada nessa fase, ela tende a ser um adulto que vai tolerar com mais facilidade a frustração quando ela inevitavelmente acontecer ao longo da sua vida. E a criança que não aprende esses limites nessa fase tão importante da vida, ela também não aprende a regular as suas emoções e tende a ser um adulto que não vai tolerar a frustração ao longo da sua vida. Então lidamos com a frustração sempre ao longo da vida, mas nos dias atuais isso tem se tornado talvez mais intenso, mais difícil de lidar, porque hoje com a velocidade da informação, com as redes sociais, muita autocobrança, muita autoexigência, muita busca por produtividade, muitas vezes até exaltação do perfeccionismo, pessoas querendo fazer coisas de forma mais rápida, mais produtiva, mais eficaz, sendo mais perfeitas, ou querendo ser perfeitas, ter excelência em tudo que fazem. A facilidade também em conseguir coisas, em adquirir coisas. Hoje tudo se
se consegue com um clique. E essa facilidade toda, essa rapidez, né, da vida atual tem feito com que as pessoas tolerem cada vez menos a frustração. Então, está se tornando cada vez mais difícil esperar que as coisas aconteçam no tempo certo, ou então lidar com as possibilidades de insucesso, né? Ou de que aquilo que a pessoa deseja não vai acontecer daquele jeito, lidar com uma realidade que é diferente daquela realidade idealizada. Isso tem sido cada vez mais difícil, né, para as pessoas aceitarem, e isso está aparecendo claramente na sociedade, né? O quanto que as pessoas não estão mais tolerando a frustração. A gente vê isso também nas crianças, né? Uma mudança, né, muito grande também com as crianças, que é em decorrência, claro, da forma como os adultos têm orientado essas crianças com relação a esse adiamento da gratificação. Se hoje os pais são mais permissivos, colocam menos limites, né, essas crianças também vão tolerar menos a frustração. Os jovens também toleram menos a frustração por conta disso tudo que eu falei, né? Dessa rapidez, dessa necessidade de fazer parte dessa sociedade, de ter o que o outro tem, de aparecer como o outro aparece, né? De pertencer como o outro pertence. Essa comparação toda que se faz, muito também estimulada pelas redes sociais, isso tem aumentado muito a intolerância à frustração. Existem duas maneiras de lidar com a frustração, porque inevitavelmente vamos ter que lidar com a frustração ao longo da vida, muitas vezes. Existem duas maneiras de lidar. Existe uma maneira adaptativa e uma maneira desadaptativa. Então, o comportamento desadaptativo é aquele que não vai levar a um resultado positivo. Ele pode dar um alívio imediato, ele pode trazer algum conforto imediato, mas é passageiro. Então, existem muitos comportamentos que são desadaptativos na hora de lidar com a frustração, e por serem desadaptativos, então eles não vão trazer um resultado positivo, né? Não vai trazer nenhum benefício para a pessoa. Então, alguns comportamentos desadaptativos, né, que a gente vê com muita frequência e nós mesmos muitas vezes fazemos, né, quando estamos diante de situações de frustração. Explosões, né, de raiva, por exemplo, descontrole emocional, descontrole dos impulsos, né? Tem muitas pessoas que, diante de uma situação de frustração, ela acaba descontando em outras coisas. Então, ela acaba tendo impulsos ou compulsões. Então, muitas vezes até para comer, por exemplo, né? Acontece alguma coisa que a pessoa ficou insatisfeita, ficou infeliz, ela vai e desconta na comida. Aí come além da conta, come aquilo que não queria comer ou que não poderia, depois vem a culpa. Outra forma, né, desadaptativa de lidar com a frustração, por exemplo, o uso de substâncias, do álcool ou substâncias ilícitas, ou até substâncias lícitas, ou até o cigarro, por exemplo, né? Então, aconteceu alguma coisa, a pessoa fica nervosa, fica chateada, ela vai e desconta, então, né, na bebida ou em alguma droga, nem que seja uma droga recreativa, ou no próprio cigarro, ou às vezes compras, né? A pessoa ficou muito chateada, é muito frustrada porque não conseguiu aquilo que queria, vai no shopping fazer compras, né? E compra, às vezes compra além daquilo também que poderia comprar, e todas essas atitudes, esses comportamentos que são desadaptativos, porque eles vão trazer um alívio, um conforto imediato, mas depois ele já vem com as consequências, né, daquele ato, e além de muitas vezes também vir com um sentimento de culpa. De muitas formas a gente pode se comportar, né, diante de frustrações, maneiras que não vão resolver o problema, não vão nos trazer um alívio duradouro, não vão nos ensinar algo sobre aquilo, não vão nos tornar mais fortes, mais resilientes. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a resiliência, você pode acessar o vídeo por este card aqui em cima, que é um vídeo também que complementa bastante esse tema. E tem as formas adaptativas, né, os comportamentos adaptativos que a gente pode lidar então com a frustração, e os adaptativos são aqueles que vão realmente trazer algum benefício, que vão nos ajudar a lidar com situações quando não temos a gratificação quando desejamos ou da forma como desejamos, e isso vai, quando aprendemos a lidar com essa frustração de forma adaptativa, consequentemente nós estamos fortalecendo a nossa resiliência e a nossa antifragilidade também, né? Conforme
eu explico no vídeo sobre a resiliência. Então, nós devemos procurar essas maneiras adaptativas. E elas são muitas, né? Então, por exemplo, diante de uma frustração, a gente pode dar vazão para sentimentos negativos, por exemplo. A gente pode sentir raiva, a gente pode sentir tristeza, mas até que ponto nós conseguimos dar a vazão para esses sentimentos de uma forma proporcional? Então, às vezes, diante de uma frustração, que vem um sentimento de tristeza, é importante chorar. A pessoa chora, ela chora um pouco e passa, né? Ou às vezes ela fica com raiva, ela expressa essa raiva, ela fala, coloca, né, para fora, consegue expressar o motivo da sua frustração, e isso também ajuda a aliviar esse sentimento ruim, sem que ela tenha que partir para outros recursos, né, para outros comportamentos que não sejam então adaptativos. Uma coisa que faz muito bem é, por exemplo, conversar, falar sobre o sentimento, falar sobre o que está sentindo para alguma pessoa, né, que confie. É muito importante também ter autoconsciência sobre as próprias emoções, conseguir identificar e nomear o que está sentindo naquele momento, né, para poder conhecer esse sentimento, se for possível, né, ou necessário, falar sobre isso com alguém que pode ajudar. Uma outra coisa é, muitas vezes, diante de uma situação de frustração que trouxe um mal-estar, um desconforto, procurar ações mais objetivas que tragam bem-estar. Então, ao invés de, por exemplo, descontar na comida ou em substâncias, né, na bebida ou em compras, em qualquer comportamento que não seja adaptativo, a pessoa pode usar, então, aproveitar esse momento para fazer algo benéfico para si, né? Fazer alguma ação que seja boa para si, muitas vezes até praticar um esporte, cuidar de si de alguma maneira, fazer um passeio que seja agradável, e dessa forma ela consegue então ir aos poucos elaborando esse sentimento que não está confortável dentro dela. Outras técnicas também, como as práticas de mindfulness, né? A meditação, técnicas de respiração, né, para controlar aí a ansiedade que muitas vezes vem também diante de uma situação de enfrentamento, né, de uma frustração na vida. Então, dentro das terapias cognitivo-comportamentais, existem muitas técnicas e outras terapias também que ajudam a lidar com a frustração. Por exemplo, a terapia da aceitação e compromisso, que é uma terapia baseada justamente na aceitação da realidade como ela é, também que traz maneiras da pessoa fazer uma reestruturação cognitiva, que significa mudar os seus pensamentos a respeito daquela situação, e também assim ir construindo uma flexibilidade psicológica que vai ajudar com que ela lide com essa situação frustrante da melhor forma possível, né, de uma forma mais adaptativa. Também usar técnicas para desenvolver as habilidades sociais, muito importante, e técnicas também para desenvolver a regulação emocional. Elas são muito importantes para lidar, então, com essas situações onde esses sentimentos ruins, negativos, desconfortáveis, né, são manifestados, né, quando não conseguimos alcançar aquilo que desejamos, não conseguimos que as coisas sejam da forma como nós gostaríamos que fossem. E é muito importante aprender a lidar com a frustração, porque com a intolerância à frustração também vem outras patologias. Por exemplo, a depressão, né? A ansiedade, transtornos de humor, toque e transtornos relacionados também, né, ao toque, transtornos alimentares, transtornos de uso de substâncias, transtornos relacionados ao controle de impulsos. Então, tudo isso está associado também à intolerância à frustração. E um outro fator também que aumenta ainda mais a intolerância à frustração é a intolerância à incerteza, que eu também falei sobre isso num vídeo que você pode acessar pelo card aqui em cima. Então, quando a pessoa não tolera a incerteza, ela passa a querer controlar as situações da vida. E ao perceber que ela não pode controlar as situações da vida, então ela se frustra também. Então, essas duas coisas estão muito relacionadas e ambas podem ser tratadas, melhoradas, né, desenvolvidas de uma forma que seja mais adaptativa, então, para a pessoa e que possa trazer para ela um benefício maior, uma qualidade de vida e um equilíbrio psíquico e saúde mental. Temos que estar conscientes de que na vida, em muitas situações, não vamos alcançar o que desejamos, muitas situações não serão como nós gostaríamos que fossem,
E temos que aprender a lidar com essas situações, a lidar com esse sentimento de frustração, e a gente consegue fazer isso com essas técnicas que eu sugeri, fazendo então aí uma reestruturação cognitiva, ampliando a flexibilidade também psicológica e aumentando dessa forma o nosso repertório comportamental. Isso é muito importante. Aprender a lidar de uma forma diferente com a mesma situação ou com situações semelhantes. Aprender a lidar de uma forma melhor, né, do que conseguiu lidar anteriormente. Isso é aprender um novo repertório comportamental. E agora eu gostaria muito de ouvir de você como você lida com a frustração. Quais são os sentimentos predominantes para você nas situações em que você sente que as coisas não aconteceram como você desejava, quando a realidade dos fatos é muito diferente daquilo que você esperava, né? Daquilo que eram as suas expectativas? Como você lida com isso? Quais os sentimentos que afloram? Você costuma ter comportamentos mais adaptativos ou você acha que poderia aprender novas formas de lidar e melhorar para que essas situações te tragam menos sofrimento? Coloca aí nos comentários, é importante para a gente, né, saber o que você pensa, saber como você sente, né, essas situações. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações e também de me seguir nas redes sociais. Um beijo para você!